Valorize sua história com os produtos da Von Reg. Link na descrição. Fala Brasil, TV Imperial no ar e hoje em comemoração aos 100 mil inscritos, o vídeo mais importante da história do canal. Qual seria o poder de nosso imperador caso o Brasil restaurasse a monarquia? Pois é isso que veremos agora. Então já deixa o seu like, se gosta do conteúdo e quer mais vídeos no canal, considere fazer uma doação no Apoia-se ou na conta que está na descrição. Siga-me também no Twitter e no Instagram, lá tem conteúdo novo todos os dias e vamos logo ao que interessa. Quando falamos no poder moderador, o poder de nosso imperador, muitos falam que era ditatorial e que apesar de existir um parlamento, valia apenas a vontade de sua majestade. Assim como é dito que as prerrogativas reais, o poder dos atuais reis do ocidente, são apenas simbólicos, sem força política. Porém, isso é falso. Assim, fazendo um comparativo entre o poder moderador com as prerrogativas reais, podemos saber qual seria a função de Dom Luís de Orleans e Bragança caso fosse aclamado e coroado imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Seguindo a Constituição Imperial de 1824, a coroa atuava 1. Nomeando senadores. Não ter voto popular para o Senado era comum no mundo no século XIX, mas no Império já havia eleição para a Câmara Alta. De fato, um senador era nomeado pelo imperador. Entretanto, seu nome saía de uma lista tríplice, com os nomes mais votados pelo povo. Isso foi uma inovação democrática para a época, porém, não acredito que esse ponto volte. 2. Convocando a Assembleia Geral, como o Congresso era chamado nos intervalos das sessões, igual ao artigo 62 da atual Constituição do Reino de Espanha. Ou seja, mesmo que os políticos estivessem de férias, no recesso parlamentar, Sua Majestade tinha o direito de convocá-los, em caso de emergência, para trabalhar pela nação. 3. Sancionando decretos e resoluções da Assembleia Geral para que tenham força de lei, tal qual o artigo 47 da Constituição do Reino dos Países Baixos. Com isso, o imperador poderia negar ou concordar em tornar lei um projeto do parlamento, mas esse veto era suspensivo, não definitivo. Assim, se as próximas duas legislaturas apresentassem exatamente o mesmo texto, ele seria sancionado automaticamente. 4. Aprovando e suspendendo interinamente resoluções dos conselhos provinciais, como eram chamados as câmaras estaduais no início do Império. Isso era raro de acontecer, pois era dever do governo, e só acontecia quando o mesmo não pudesse se reunir. Era reflexo do Estado unitário que tínhamos. Entretanto, isso mudou em 1834, quando foi garantido aos presidentes de província, como os governadores eram chamados, o poder de aprovar as ações das novas assembleias provinciais. Elas substituíram os antigos conselhos e tinham maior autonomia, podendo legislar sem precisar da aprovação de cada ato por parte do poder central. Não acredito que isso volte, pois defendemos a subsidiariedade. 5. Prorrogando ou adiando a Assembleia Geral e dissolvendo a Câmara dos Deputados, convocando imediatamente outra que a substitua. Assim como temos na parte 4, seção 32 da Constituição do Reino da Dinamarca, além de determinar que o governo continue trabalhando quando houver uma pauta importante a ser votada, mesmo que o recesso parlamentar chegue. Em caso de grave crise, o imperador poderia dissolver a Câmara e convocar uma nova eleição. 6. Nomeando e demitindo livremente os ministros de Estado, assim como é direito do rei de Espanha, como aparece no artigo 62 da Constituição Real Espanhola. No parlamentarismo monárquico, o imperador poderia demitir um governo, caso ele perdesse a base para governar. Isso faz o parlamento formar uma nova maioria e eleger um novo governo, sem fazer o país sangrar por 4 anos até que aconteça uma nova eleição. Por isso, a importância da coroa estar fora da política partidária. 7. Suspendendo os magistrados, não só no Legislativo, que é a Câmara e o Senado, e no Executivo, que é o governo central, o imperador teria meios de intervir. Isso porque também havia a prerrogativa de suspender membros do Judiciário por denúncias contra eles. Isso, claro, após ouvir os acusados, reunir informações e consultar o Conselho de Estado. 8. Perdoando e moderando penas impostas e os réus condenados por sentença, assim como está no artigo 38 da Constituição do Grão-Ducado de Luxemburgo. Ainda hoje, trata-se de um poder comum em muitos países, inclusive no Brasil. Aqui o presidente da República também tem a prerrogativa de reduzir penas de criminosos. 9. Concedendo anistia em caso urgente e que assim aconselhe a humanidade e o bem do Estado. Esse artigo é específico para casos de condenação à morte. Porém, a última aplicação dessa pena ocorreu em 1876. Desde então, mesmo com a justiça determinando, essas penas foram comutadas e talvez elas não voltem.
A Constituição Imperial dizia: o poder moderador é a chave de toda organização política. E isso é um fato. E muito do que era dever de Sua Majestade, com algumas atualizações, deveria existir hoje. A questão não é o imperador ter muito ou pouco poder, mas sim tê-lo na medida certa para honrar uma missão dada a cada soberano: defender seu povo dos maus políticos.